Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Aula magna da 9ª turma do curso de Medicina. Para darmos início a essa solenidade, vamos receber as autoridades que irão compor a mesa diretora. Presidente da mantenedora SEGOC, Ricardo Couto. O senhor Ministro da Saúde, Gilberto Occhi. O Prefeito Municipal de Ubá, senhor Edson Teixeira Filho. O Secretário de Atenção à Saúde, senhor Francisco de Assis Figueiredo. A Presidente da Câmara, Rosângela Alfenas. O coordenador administrativo do curso de Medicina da FAGOC, Dr. Ricardo Furtado de Carvalho. O coordenador acadêmico do curso de Medicina, Dr. Felipe Moreira Andrade. Representando os mantenedores da FAGOC, o senhor Nelson Parma de Azevedo. E o diretor-geral da FAGOC, Faculdade Governador Ozanam Coelho, professor Marcelo Oliveira Andrade. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, agradecemos a imprensa, alunos, professores, colaboradores da FAGOC. Convidamos a todos, de pé, ouçamos o hino nacional brasileiro. Pode se sentar, por favor. Gostaria de convidar para o pronunciamento o coordenador administrativo do curso de Medicina da FAGOC, Dr. Ricardo Furtado de Carvalho. Meus alunos, bom dia. Quero pedir licença ao nosso convidado
o excelentíssimo senhor Ministro da Saúde da República Federativa do Brasil, Dr. Gilberto Ock, para saudar na pessoa do presidente da SEGOC a todos os membros da mesa pelo adiantado da obra. Meus queridos alunos, meus senhores, minhas senhoras, hoje é um dia peculiar para a nossa instituição, porque recebemos aqui o Ministro da Saúde, e é um dia peculiar para o UBA, porque o UBA abraça com carinho e com respeito o seu filho querido. É muito difícil vermos hoje em dia pessoas como o ministro Ock ocupando cargos de tão relevância na República, 3 ministérios e a presidência da Caixa Econômica Federal. Difícil por quê? Porque ele passou por um processo de seleção natural da vida, de crescimento dentro da sociedade, sem deixar de ser a pessoa que um dia, no ano de 1958, nasceu em Ubá. E de tal maneira é generoso esse coração, e de tal maneira é digna essa alma, que mesmo tendo ido daqui tão cedo, ainda bebê, ele faz questão de dizer a todos onde está e onde estiver, que Ubá é sua cidade natal por amor e por orgulho. Vejo muito que nisso ele respeita, venera e relembra a memória de seu pai e de sua mãe. É uma maneira também de abraçá-los, abraçando a terra onde eles o trouxeram à vida. Hoje, na PAI, pena que vocês não pudessem estar todos lá, e os que estavam comigo viram, Dr. Gilberto, a referir-se ao bar, emocionou-se às lágrimas. E eu fiquei feliz por isso, porque eu já tinha chorado primeiro, e achei que eu estava ficando muito frouxo, mas não, eram verdadeiras aquelas emoções. Dr. Gilberto Ock, seja bem-vindo à nossa cidade. Essa é a sua cidade, essa é a sua faculdade. Quando eu o convidei, o senhor me disse: Ricardo, mas eu não sou médico, mas o senhor, por mérito e por direito, é uma autoridade da saúde pública. E não tenho a menor dúvida de que nossos alunos terão hoje aqui uma aula magistral. Ninguém é tanto por ser pouco. Quero, ministro, também dizer que, além do ministro, além do brilhante cidadão brasileiro, causa em mim impressão ímpar a sua alma e o seu coração e a sua grandeza. Tive o ímpeto de convidá-lo, porque me senti à vontade na maneira que você nos recebeu naquela audiência em 4 de julho, marcada pelo amigo Saraiva Felipe, pelo amigo comum, onde todos os pleitos que nós levamos foram resolvidos pelo seu generoso coração. Essa faculdade lhe agradece a presença, que nós, professores e alunos, nos sentimos profundamente honrados em poder assistir essa aula magna ministrada por Vossa Excelência. Seja bem-vindo. Essa é sua casa, essa é sua terra, esse é o nosso coração. Ouviremos agora o pronunciamento do diretor-geral da FABOC, professor Marcelo Oliveira Andrade. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Guardar um pouquinho, né? Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo ministro, Dr. Gilberto Ock, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui hoje na plateia, aos ubaenses, aos nossos alunos, aos nossos funcionários, aos nossos professores, a todas as autoridades presentes, seu prefeito municipal, Dr. Edson, Rosângela. É muito honroso para a gente estar aqui hoje fazendo essa aula
na presença de uma pessoa tão ilustre e um baense tão ilustre, que é o ministro hoje da Saúde. Então isso nos enche muito de orgulho e nos diz cada vez mais que nós estamos no caminho certo. A verdade, está trilhando o caminho certo. É um reconhecimento para a gente, viu, pessoal? Ter a presença do ministro aqui hoje, um reconhecimento do nosso trabalho também, da nossa credibilidade, e que a gente tem muito para trabalhar junto, viu, ministro? Que vocês precisarem da gente, da faculdade como instrumento de transformação regional, a faculdade está aberta para contribuir no que for necessário. Isso é o nosso papel. A gente tem sempre tido uma vocação de parceria com o poder público, com todos os prefeitos que já passaram pela nossa cidade até hoje, e reforça aqui então o nosso compromisso de ajudar no que for necessário para o desenvolvimento de Ubá, para o desenvolvimento da saúde da nossa região. A gente tem um compromisso muito forte com isso, e a gente entende muito bem o papel que a gente tem a cumprir com a nossa comunidade, com a nossa região. E contem com a gente mesmo, um corpo docente extremamente dedicado, capitaneado pelo Dr. Felipe, com a participação do Dr. Ricardo aqui também na parte administrativa, com o apoio total da mantenedora, deixando nosso agradecimento aqui ao Ricardo, ao Nelson, por todo o apoio que sempre deram para a gente, sempre acreditaram no nosso trabalho. Então hoje é um dia de muita felicidade para a gente poder trazer a aula magna hoje na presença de uma pessoa tão ilustre, né? Tenho certeza que será muito proveitoso para todos, né? Então mais um dia de festa, um dia de celebração, vamos dizer assim, um dia de comemoração para a gente está com o coração cheio aí de emoção e de alegria de poder trazer isso para vocês. É um presente que a gente tem e uma alegria muito grande. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e sucesso. Gente, é isso. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do presidente da mantenedora da FABOC, senhor Ricardo Couto. Boa tarde. Está fraco. Boa tarde. Viu? Em nome do senhor ministro, excelentíssimo ministro, e também não podia deixar, em nome da Rosângela, cumprimentar a todos e os que me antecederam, o doutor Ricardo e o Marcelo. Sobre o ministro, tinha muito mais para falar, mas o doutor Ricardo já deu uma boa pincelada sobre a vida e a carreira do senhor, exemplar. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que essa presença do senhor aqui, senhor ministro, e do doutor Francisco, que também é mineiro de Belo Horizonte, o ministro me disse, é o homem do dinheiro, é o homem que paga. A importância em loco na nossa cidade faz uma diferença. A visita aos hospitais, e nós temos uma parceria muito boa aqui em Ubá, com todos os hospitais, com São Vicente, com Santa Isabel, com o poder público. Na gestão do Dr. Edson não foi diferente na gestão do Vadim, como o Marcelo disse. Essa importância, ministro, de o senhor ver de perto a nossa realidade. É diferente de ouvir falar. E são pouquíssimas as cidades que têm uma oportunidade que nós estamos tendo. De um profissional, de um homem do gabarito de vocês, principalmente, a pedido e prontamente, como filho bombaense, o senhor está nos atendendo. É óbvio que nós temos várias e várias reivindicações e sabemos também da dificuldade de atender. E o mais importante é que vocês vão ter uma aula de uma experiência, como o doutor Ricardo disse. O doutor Gilberto não é médico, mas tem muito para passar para nós todos. Eu não vou me alongar e vamos aproveitar essa oportunidade, que isso é muito difícil de conseguirmos trazer pessoas do gabarito do doutor Gilberto. Muito obrigado e um bom proveito a todos.
Gilberto Magalhães Occhi, é natural de Ubá, Minas Gerais. Formado em Direito pela Universidade de Vila Velha, Espírito Santo, e pós-graduado nas áreas de Gestão Empresarial pela Universidade de Brasília e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal desde novembro de 1980. Possui 37 anos de experiência em diversas áreas da empresa, operacionais e estratégicas, tendo ocupado diferentes níveis e funções gerenciais no banco. Foi vice-presidente entre 2013 e 2014, superintendente nacional do banco entre 2011 e 2013 e superintendente regional em Alagoas e Sergipe de 2004 a 2011. Gilberto Occhi ocupou os cargos de ministro de Estado no Ministério da Integração Nacional entre janeiro de 2015 e abril de 2016 e no Ministério das Cidades entre março e dezembro de 2014. Em junho de 2016, tomou posse como presidente da Caixa Econômica Federal. Assumiu o Ministério da Saúde em abril deste ano. Senhoras e senhores, com a palavra o palestrante da tarde, o excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Gilberto Occhi, que apresentará o tema 30 anos do SUS, desafios e prioridades. Vou ficar aqui sentado mesmo, viu, pessoal? Então, primeiro, boa tarde a todos vocês, alunos e alunas. Boa tarde a todos aqui que fazem essa mesa. Eu vou nominar aqui apenas duas pessoas que fazem parte da minha família, já que todos que estão aqui vocês conhecem, talvez não o Francisco, que trabalhamos juntos lá em Brasília, mas minha tia Vera Lúcia, que está aqui, irmã da minha mãe, e meu primo Gerson Occhi, sobrinho do meu pai, meu primo legítimo, o pai dele era irmão do meu pai. Eu tenho mais outras primas aqui também, né? Mas as duas famílias do meu pai e da minha mãe estão aqui presentes. Eles já morreram, já há alguns anos. Meu pai tinha 80 anos quando morreu, estaria fazendo 91 anos hoje, já tem 10 anos que morreram, meu pai e minha mãe. Meu pai morreu primeiro, teve uma embolia dentro de um hospital e não resistiu, faleceu. E minha mãe morreu dentro de casa, dormindo, com um infarto fulminante que ela teve e aí morreu. Algumas coisas que a gente lamenta é assim, trabalhar, vocês viram aí, eu nasci aqui, morei no Rio de Janeiro, depois fui para o Espírito Santo, depois fui para Sergipe, depois fui para Alagoas, depois fui para Brasília e estou lá. As coisas boas é que você conhece um pouco da realidade do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de conhecer todos os estados brasileiros trabalhando, né? E a coisa ruim é que os parentes ficam longe da onde você está, né? Então, até pela minha idade, o meu trabalho hoje, eu e a minha esposa que moramos em Brasília. Os filhos, os netos já estão todos espalhados, como os meus parentes estão aqui espalhados. Mas eu fiz uma apresentação para vocês que estão cursando medicina e que ainda vão demorar alguns anos até se formarem, porque talvez seja o curso mais extenso do nosso ensino hoje, né? Vocês têm período da formação básica, depois vocês têm que fazer também uma capacitação e os estágios e a residência, depois é que ainda vão fazer especialização. Então eu quero falar um pouco aqui para vocês daquilo que é o Sistema Único de Saúde, daquilo que nós entendemos que seja um pouco do futuro do atendimento à saúde nesse país, aquilo que nós imaginamos que possa melhorar, da mesma maneira que qualquer
visão de vocês será ótima para nos dar alguma sugestão, mas o grande objetivo é esse. Então, esse é um trabalho que, ao menos de conhecimento, números importantes de conhecimento que nos dão. Eu tenho tido oportunidade de viajar ao exterior, também pelo Ministério da Saúde. Fui recentemente a Genebra, fui ao Paraguai, à Argentina, ao Mercosul. Na próxima semana nós estaremos em Washington, em Nova York, para o encontro da ONU e da OMS. Nós temos, quero dizer para vocês, uma coisa que o brasileiro talvez não saiba. Nós somos admirados pelo trabalho que nós fazemos no país. Vocês vão ver aqui. Eles querem muito saber. Nós somos talvez aí o 4º ou 5º país em população mundial. Em extensão também um dos primeiros. O maior país com sistema gratuito, com população acima de 100 milhões de habitantes. Onde você tem aí Canadá, Índia, Estados Unidos, Rússia e China. Talvez algum outro país também um volume de população dessa maneira. Nós somos o único onde a saúde é gratuita para todo brasileiro. Não é para o cidadão que é mais carente. Se alguém aqui tiver algum problema, e vamos recordar agora recentemente, uma semana atrás, o candidato, deputado Jair Bolsonaro foi atendido no Sistema Único de Saúde. Foi ali que se salvou a vida. É ali que é o primeiro atendimento. Um acidente nessa rodovia, um acidente na Bittencourt, um acidente na Castelo Branco em São Paulo, primeiro que socorre é o Sistema Único de Saúde. Não é o seu plano de saúde. Não é. É o Sistema Único de Saúde. É a ambulância do município, do estado, é a ambulância do SAMU. É ela que vai lhe salvar ou procurar lhe salvar. É dessa maneira. Então, muito se fala mal, mas procurem lugares que as coisas funcionem. Aqui tem lugares que funcionam bem. Não tem todas as especialidades aqui em Ubá, mas as que tem, atendem bem. A demanda é que pode ser muito maior do que aquilo que é possível atender. Mas em lugares cuja gestão seja bem feita, nós temos absolutamente certeza, como prefeituras, como governo de estado, como empresas, como a sua família, a minha família, em qualquer lugar, se não houver algum tipo de controle, você não vai ter uma solução adequada. Então, por que tantas as pessoas têm muitas dificuldades, empresas têm dificuldades, prefeituras têm dificuldade, estados têm dificuldade, o país tem dificuldade? Porque a gestão é deficitária. Então nós precisamos melhorar a gestão do SUS, e com coisas bem simples. Então, Renato, por favor, aí. Informações importantes: 70% da nossa população, ou seja, nós estamos falando de 160 milhões de pessoas, vivem exclusivamente dependentes do Sistema Único de Saúde. 47 milhões de pessoas têm planos de saúde. Então, isso são informações importantes. 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano. 3 bilhões. Eu tive a oportunidade de, no mês passado, ir com o presidente da República a uma reunião dos países de língua portuguesa em Cabo Verde, na costa da África. Chegando lá, o presidente teve uma reunião num dia deles com os presidentes dos outros países, e eu peguei um carro e saí na cidade, fui conhecer uma ilha, porque Cabo Verde é uma reunião de 10 ilhas, e nós estávamos numa das ilhas, e fomos Ilha do Sal. E aí eu falei assim: eu quero conhecer aqui um posto de saúde, um hospital, alguma coisa para ver como é que funciona. Então o motorista que estava me levando falou assim: olha, doutor,
aqui tem um posto de saúde público, mas o hospital mesmo é lá do outro lado da ilha, a mais ou menos 30 quilômetros. Tá bom, então vamos nesse posto de saúde. Ao chegar lá, encontrei uma salinha que deve ser a metade de uma parede dessa aqui, com uma enfermeira, uma atendente, umas 6 pessoas, a maioria mulheres, grávidas, e ali a enfermeira com a recepcionista fazia o pré-natal. Com uma cortininha, você atendia a mulher, e numa outra cortininha era o que ele chamava lá de sala de curativos. Se alguém quebrar um pé, cortar um braço, uma perna, alguma coisa, vai fazer um curativo ali. Eu tive a curiosidade de perguntar: como é que funciona? É tudo de graça? Você dá o remédio de graça? Você atende de graça? Não. Aqui se paga para qualquer tipo de procedimento sem escudos cabo-verdianos, que é a moeda local. 100 escudos cabo-verdianos equivale a 1 euro. 1 euro. E lá naquela cidade, lá naquele país, o salário mínimo é de cerca de 150 euros. Ou seja, aqui no Brasil, a R$5, 750 reais. Mas lá todos pagam por qualquer coisa 1 euro, ou 100 escudos cabo-verdianos. Então, você veja que se nós cobrássemos R$1 no Sistema Único de Saúde, não quebraríamos talvez ninguém, né? Com 3 bilhões e 900 milhões de atendimentos que nós fazemos ambulatoriais, 11 milhões de internações, 1 bilhão e 400 mil consultas, 1 bilhão, isso dá em média, em torno da nossa população, de 200 milhões de habitantes, eu tenho ali em média 1 bilhão e 400, eu tenho 7 atendimentos com consultas para cada cidadão brasileiro. Se você não foi, alguém foi 14 vezes no seu lugar. Então, a média é essa, 7 vezes no ano uma consulta ou um atendimento ambulatorial. 800, quase 900 milhões de exames. Esse é o nosso tamanho, é a nossa população, são todos eles. Por favor. O SUS, através de números, 606 unidades de pronto atendimento no país. Às vezes alguém chega e fala no Jornal Nacional, fala na imprensa, não, tem 100 e tantas unidades fechadas. É verdade, não é por falta de dinheiro do governo federal, é porque nós não sabemos o que queremos. Conforme eu digo para alguns, esses 5 meses que eu estou à frente do Ministério, eu já recebi um prefeito que pede uma UPA e um prefeito que quer devolver a UPA. Nós já tivemos situações de que o prefeito pede a UPA, nós pagamos uma parte e pergunta a ele: o senhor sabe quanto é que o senhor vai gastar para manter a UPA? Ele não sabe. São prefeitos que chegam lá e pedem um hospital na sua cidade, tendo um outro, e ele fala assim: não, o outro é muito ruim, eu quero um novo. Então, quando alguém diz, e o TCU nos disse isso essa semana, em 2 palestras que nós tivemos com o TCU, na segunda e na terça-feira desta semana, o TCU nos disse assim: vocês avaliaram o risco dessas coisas que vocês estão fazendo? Ao dar um dinheiro para o hospital, ao dar um dinheiro para construir uma UPA, ao dar o recurso para fazer determinadas ações, onde se exigirá do gestor público, estadual ou municipal, a necessidade de custeio, isso em qualquer banco faz, mas talvez no Sistema Único de Saúde a gente não faz, porque em qualquer banco vai perguntar assim: será que você tem condições de me pagar? Como aqui não há responsabilidade de pagar, e sim
uma responsabilidade de prestar um serviço à nossa população, então não se pergunta se vai funcionar ou se não vai funcionar. Esse é o grande desafio que temos para que a gente possa prestar o melhor serviço. Então, 42 mil UBS, Unidades Básicas de Saúde, onde 18 mil delas hoje já tem um sistema de prontuário eletrônico, onde o cidadão chega e tem a sua informação naquele local. Essa é uma demanda que o setor privado e o setor público não tem hoje. Eu tenho plano de saúde, que é o da Caixa Econômica Federal. Se eu sofrer um acidente aqui, indo para Juiz de Fora, ou Guaianá, na hora de voltar, na hora que eu for atendido, ninguém, ao chegar lá, identificar o meu CPF, ninguém tem informação de que tipo de sangue eu tenho, de que tipo de alergia eu tenho, de que tipo de cirurgia eu tenho, ou de que tipo de qualquer coisa que coloque em risco o meu atendimento. Eu não tenho isso, nem no setor privado, nem no setor público. Nós queremos avançar nessa questão para que você, depois de formado, na hora que atender alguém, tenha no mínimo uma informação com relação a essa pessoa. Se você sair daqui e for passear, for à praia, vai para Guarapari, é onde nós mineiros gostamos de ir, que é o mais perto aqui. Eu que moro em Maceió, vou em Maceió, que é muito melhor do que Guarapari, né? Então convido vocês a conhecerem Maceió, que além de tudo a água é quentinha, né? Então, e é azulzinha, então é muito bom. Mas indo para lá, se eu precisar de um atendimento médico, ninguém conhece, ninguém tem informação. Então eu quero falar isso para vocês também. 1.300 hospitais psiquiátricos, 2.561 CAPs, nós temos 5.600 municípios, tem 2.500 centros de atendimento psicossocial. Inclusive hoje nós fizemos aqui um anúncio de um repasse de recursos permanentes, não só para o CAPS que tem aqui, mas também fizemos isso para o Hospital Santa Isabel, fizemos isso também para a APAI, que vai receber R$2.400.000 por ano, todos os anos, para atender aquelas pessoas, crianças e jovens e adultos que são atendidos na APAI. Então, são essas as nossas questões. 331 mil leitos, 42 mil equipes de família, que são as mesmas equipes que nós pagamos dentro daquelas unidades básicas de saúde. 1.070 equipes de atenção, 3.300 ambulâncias do SAMU, onde nós entregamos a ambulância e renovamos a frota. Quem renova a frota é o governo federal. E quem amplia a frota é o governo federal. E a cada 5 anos nós trocamos essas ambulâncias. A prefeitura fica com elas. Se quiser dar para um outro município que é desassistido e que não tem, pode fazer isso. 138 consultórios na rua, 220 bancos de leite humano, onde nós somos o maior do mundo nesse programa de leite humano. Hoje, ao visitar aqui no Hospital Santa Isabel, a UTI neonatal, a gente fica impressionado. Aquelas crianças que estão ali precisam do leite humano. Então, o maior programa de leite humano do mundo é no Brasil, e nós estamos ajudando outros países a fazerem esse programa, porque isso evita a mortalidade infantil. Então, outros números importantes que devem nos orgulhar e que é referência no mundo inteiro, todos. Nessa ida a Genebra em maio, eu fiquei impressionado, porque às vezes a gente procura, tem a procura daqui da nossa comunidade sul-americana, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, todos procuram o Brasil para ajuda, mas nós tivemos lá em Genebra reuniões bilaterais com
Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão, Itália, todos querem alguma relação com o Brasil. Por conta disso, o Brasil possui o maior sistema de saúde pública para países com mais de 100 milhões de habitantes, que eu falei, o maior programa de imunização e vacinas do mundo, possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo, conforme eu falei, é referência em doação de sangue para a América Latina, Caribe e África, tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. A resposta brasileira a HIV/AIDS é reconhecida mundialmente, é um dos melhores programas do mundo. E aqui eu aproveito e dou um alerta aqui para vocês, que são jovens, né? A doença voltou a ter um aumento, HIV/AIDS. E muitas vezes a gente ouve na televisão, não, o programa de vacinação não deu certo, foi baixa a cobertura, foi baixa. E a gente está vacinando 90% no mínimo, nós estamos vacinando na nossa população. E a referência que eu quero fazer com relação a HIV/AIDS é exatamente essa. Hoje você não vê mais ninguém morrendo de AIDS. E ao começar a ter isso, e ao começar a ter remédios, ao começar a ter combates, prevenções, do antes e do depois, as pessoas relaxam. E eu, curiosamente, outro dia vi num site programas convidando pessoas a participarem de sexo sem camisinha. Pessoas que não se conhecem. Isso existe. E aí, nós estamos falando de homens e mulheres. Então, o que leva a esse aumento da doença? É exatamente a certeza de que não morrerá, mas que irá ter a doença e que poderá contaminar outras pessoas. Então, esse programa nosso, que é referência no mundo inteiro, ele precisa ser preventivo. Ele não pode ser reativo. Então isso é muito importante para nós. Atendimento integral ao doente renal crônico, com o diagnóstico, o tratamento e inclusive o transplante. Eu perguntei aqui se na cidade se tem clínicas de hemodiálise, então tivemos a informação de que tem. Então nós estamos habilitando todas essas clínicas para que os hospitais, o Sistema Único de Saúde possa efetivamente conveniar com essas clínicas, para que nós possamos oferecer um tratamento mais adequado. Porque pegar uma pessoa, e eu tenho um primo da minha família aqui, que mora lá em Brasília, que faz hemodiálise 3 vezes por semana. E não é fácil não. Quando ele volta derrubado. E a gente não quer proporcionar a qualquer cidadão que ele tenha que sair daqui de Ubá para ir para Juiz de Fora, 100 quilômetros, para fazer um tratamento desse. A gente quer fazer isso em cada um desses lugares, onde o cidadão possa ter o mínimo de conforto possível. Então, para a gente entender, porque às vezes a gente é questionado por que falta o recurso. O SUS, quando foi criado dentro de uma política cuja responsabilidade deveria ser do Estado, do município e do governo federal. E ele é dividido nessas 3 modalidades: atenção básica, média e alta complexidade. Então há de se cobrar, e aqui a gente fala isso sempre, há de se cobrar os repasses constitucionais do Estado, do município e do governo federal. Porque nós gastamos algo em torno, o Ministério da Saúde, o governo federal, exclusivamente,
130 bilhões de reais por ano. É o que nós vamos gastar esse ano. 130. E mais 120 deverão vir de estados e municípios. Se não vier, há um prejuízo. Primeiro para a instituição. Segundo para a população, que é mais importante. Então, quando um estado, e esse é o nosso estado, então não tem problema de falar, quando um estado tem dificuldade e não cumpre com essa sua obrigação, isso dificulta muito o atendimento à saúde de todos nós. Então, acho que isso é muito importante. Se o município não cumpre com a sua obrigação, e aqui tem um prefeito, um ex-prefeito, um presidente da Câmara, então não cumpre, dificulta muito. E aproveitando para falar isso, eu sempre digo, em eventos como esse, ou reuniões com prefeitos, que faço bastante, sempre digo, o governo precisa emagrecer. O governo precisa emagrecer. O governo é inchado. A máquina pública é inchada. A máquina pública, ela presta um serviço de média ou de baixa qualidade ao cidadão. Por isso todos reclamam. Para onde vai o imposto que eu pago, o imposto de renda, o imposto que eu compro 1 litro de combustível ou 1 quilo de arroz? 1 quilo de carne ou uma roupa? Para onde vai esse imposto? Se arrecada tanto? É porque nós somos ineficientes. Todos nós somos ineficientes. Então, uma grande demanda que nós temos que fazer é essa. Por que o Estado tem que ser tão pesado? Tão pesado. O Estado tem 2 obrigações primordiais, principalmente o município: saúde e educação. Saúde dentro de um nível, educação também dentro de um determinado nível, a depender do tamanho do município. Mas não, a gente cuida do cemitério, da rodoviária, do estacionamento, da água, da energia pública, nós cuidamos de tudo isso. E às vezes mal. Então por que não conceder essas obras? Eu falo sempre o seguinte, minha gente: queimou uma lâmpada na sua rua, no poste. Para trocar essa lâmpada precisa do quê? Uma lâmpada nova, uma escada para subir no poste, um eletricista, que não vai ser qualquer um, o motorista do carro para levar a escada, a lâmpada e o eletricista, o carro e o combustível. Então nós estamos falando que para trocar uma lâmpada de 50 reais, vamos dizer assim, precisa disso tudo. E a gente paga isso. A gente paga isso na tarifa de energia. Então por que nós não vamos conceder esse serviço? Deixa o setor privado fazer, é mais barato. É mais barato fazer isso. Como a água também é mais barata, então consegue. Como o estacionamento, como a segurança, como o cemitério. Ah, mas tem gente pobre. Tem gente pobre. Então compre você, prefeito, uma vaga mais barato do que manter um cemitério. Porque às vezes a gente só capina, pinta, arruma no dia 2 de novembro. O resto do ano é cada um por si, né? Então, são essas coisas que nós precisamos. Eu trabalhei em 3 ministérios, numa empresa como a Caixa. O governo federal tem 500 mil servidores. 500 mil. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia tem menos de 500 mil. Menos de 500 mil juntos. Esses bancos todos, eu fui da Caixa, né? Tenho amigos, presidentes do Banco do Brasil, fizemos juntos um programa de demissão voluntária. É aposentadoria, não é demissão. Não estão botando ninguém desempregado. É que o cidadão tem condição de se aposentar e pode se aposentar. Então fizemos um programa para diminuir o custo. Entre Caixa e Banco do Brasil, nós tivemos cerca de 20 mil pessoas que se aposentaram. 20 mil.
O governo federal fez um programa de demissão voluntária. 700 pessoas se aposentaram. Tem alguma coisa errada. E nós temos, das 500 mil pessoas, deve ter 200 mil que são cargos comissionados. São pessoas contratadas, não concursadas. Então, para que ter 30 e tantos ministérios? Para que ter isso? Não precisa. Por que é tão separado a ciência e tecnologia da educação? Por que turismo com cultura não está junto? Por que essas coisas não podem acontecer? Ou a própria ciência e tecnologia, vem uma parte da ciência e tecnologia, venha para a área da saúde, porque no Ministério da Saúde tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, cujo Ministério de Ciência e Tecnologia não desenvolve nada com relação à saúde. Ou uma coisa ou outra a gente deveria ter. Então são reflexões que nós devemos ter, e quando nós ouvimos, nessa época de eleição, que vários presidenciáveis candidatos defendem redução tributária, reforma política, reforma da Previdência, né? Eu estou aposentado pelo INSS, desde quando eu completei 35 anos de trabalho, aos 53 anos de idade, ou seja, há 7 anos atrás, eu já estou aposentado, ganhando R$3.000 da aposentadoria, que é o salário da aposentadoria do INSS, não é o teto, mas é o meu. Mas eu continuo trabalhando, então vou trabalhar até os 65 talvez. Mas nós precisamos rever essas coisas, porque aqui, se a gente perguntar uma média de idade aqui, deve estar todo mundo aí na faixa dos 20 e poucos anos, né? Hein? Não, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu me senti aqui no anel natal lá, viu? No hospital, quando eu entrei aqui, né? Eu estou até um pouco conservado, com 60 anos, né? Mas eu me senti aqui mais próximo dos meus netos do que dos meus filhos. Então, mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos rever esse país. E uma outra coisa que eu acredito muito, nós precisamos ter um plano. Um plano. Como qualquer uma criança que chega, você vai ser o que quando crescer? E ali naquele momento ela fala, eu vou ser aeromoça, eu vou ser médico, eu vou ser professor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Alguém desde pequeno tem um plano, e esse país não tem um plano. O que nós queremos ser? Referência em quê? Em quê? O país precisa tanto de educação. Para mim, educação é tudo. Não tem mais nada que não seja educação. E estar falando aqui nesse ambiente, para mim é uma bênção, porque é um ambiente de educação. Mas não é só essa educação que forma a profissão. A educação é uma questão de cidadania. Educação é jogar uma guimba de cigarro no chão, como se joga na França. Educação é pedir licença ou agradecer. Educação é respeitar. Educação é saber limites, saber direitos, mas saber deveres. Educação é se comportar. Educação é como diz um amigo meu, se não pode dizer como fez, não faça. Não faça, se você não pode dizer como fez. Então, educação é questão de cidadania. Educação não faz nascer garrafa PET no meio do rio, ou na praia, ou saco plástico, ou papel, ou palito de picolé, em alguns lugares que a gente encontra. Eu fui ao Japão quando eu era ministro da Integração Nacional, fui visitar um daqueles parques japoneses dentro da cidade de Tóquio, que eu já estava voltando. Aí o embaixador me convidou para fazer uma visita a um daqueles parques, e eu comprei um picolé na entrada do parque.
e fiquei com aquele palito, só não botei no bolso porque era melado, fiquei com aquele palito até eu chegar no hotel. Por quê? Porque não tem uma lixeira na rua no Japão. Eu entrei no trem-bala, indo para uma cidade chamada Sentai, onde teve aquele maremoto, e a reunião sobre riscos do planeta foi lá, e eu entrei naquele trem, e vários japoneses comendo as coisas. Ele tira de dentro de uma mochila aquele macarrão, aquela porcariada toda lá deles, aí ele come aquele negócio todo numa velocidade, blá, blá, blá. Aí ele vai e fecha a caixinha, pega o palito, bota tudo dentro do saco, bota dentro da mochila. Ele não larga assim no cantinho do banco, igual a gente faz nos trens, nos metrôs, em tudo quanto é lugar aqui no Brasil. Acho que aquele exemplo que eles dão na Copa do Mundo, e fizeram isso aqui no Brasil, e fizeram agora lá na Rússia, quando acaba o jogo, que eles limpam aquilo tudo, é um exemplo, é uma mensagem que se dá. Mas pode olhar que em diversos outros lugares está sujo. Então, educação é questão de cidadania, não é de conhecimento. Vamos continuar aqui a apresentação aqui, porque às vezes a gente viaja. Vamos lá. E daqui a pouco eu tenho que ir embora mesmo. Pode passar aí, Renato, por favor. Então, aquilo que eu falei, 130 bilhões. Mas vejam como cresceu isso, como cresceu a participação. Em 88 foi criado o SUS, só para pegar ali. 10 anos depois, 19 bilhões. 10 anos depois, 54 bilhões. 10 anos depois, 131 bilhões. E ele vai aumentar, mesmo com a lei de teto dos gastos. Por quê? Duas áreas, educação e saúde, não tem o limite do teto dos gastos. Tem piso. Então, quando deu-se o corte, estabeleceu-se que para educação e saúde o piso é esse. A partir daqui vai ter que subir. Você não pode emprestar menos ou financiar menos a saúde. Para todos os outros ministérios, integração, cultura, justiça, tudo, haverá teto dos gastos. Ninguém pode gastar mais do que gastava em 2016. Então é por isso que haverá sim uma garantia de aumento gradativo sempre. Eu defendo sempre que a lei tem que mudar. Essa lei precisa mudar. Nós temos uma esperança muito grande de quem ganhar a eleição, seja ele ou ela, quem for, vai ter que fazer esse país crescer, vai ter que fazer com que a gente gere emprego, que se traga investimentos, que tragam obras, que se tragam pesquisas, para que a gente possa crescer, e aí retomar o emprego, e aí retomar o consumo, e aí retomar a arrecadação. E aí, na hora que eu retomar a arrecadação, no momento em que eu digo que eu tenho um teto de gasto, porque tanto saúde quanto educação estão dentro do teto dos gastos, apesar dos dois serem piso e os demais serem teto, existe um teto geral. O que sobrar dessa arrecadação irá para quê? Abater a dívida pública. Esse, para mim, é o grande erro. Não é para o investimento. Então, nós precisamos entender que a lei não precisava se tivéssemos educação. Não precisava. Porque todos nós sabemos, você, mulher ou homem, quando abre a carteira, sabe quanto é que tem, ou se trabalha, sabe quanto é que vão receber. Então, por que gasta além do que vai receber? Essa é a questão. Então, nós temos que discutir isso. Não precisa de lei para dizer que é proibido atravessar o sinal vermelho, mas a gente atravessa. Fala o telefone, não coloca o cinto. Então, educação é tudo isso. Então, vamos lá. Então, vamos um pouco para diagnóstico do que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil. 54% dos brasileiros estão com excesso de peso. E eu, que vocês acham que ainda não estou, ele está mais do que eu. Eu estou, mas ele está indo para
obesidade, é esse daqui, entendeu? Tem que falar que é bullying, eu exonero ele amanhã, então não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer, minha gente, é que isso está acontecendo no mundo. E o risco da obesidade é o quê? É adquirir doenças crônicas não transmissíveis. Esse é o grande risco. Então, nós estamos falando que 46% da população não pratica atividade física. Ainda bem que nós subimos aquela rampinha, subimos essas escadas, vocês devem fazer isso aí também todo dia. Talvez seja uma estratégia importante da faculdade de fazer só escadas e não ter elevador para vocês aí. Então, vocês vão ter que subir essas escadas e descer as escadas. E eu achava que todo intervalo eles deviam botar todo mundo lá embaixo, para vocês subirem aqui de novo. A cada aula eu estou falando. Então, nós precisamos fazer isso. São 29 horas. Vocês que estão nesse curso têm que perceber, e daqui a pouco vocês vão dar uma guinada e vão fazer outra coisa, né? Depois de se formarem, porque nós somos 29 milhões de pessoas acima de 60 anos. E nessa mesa deve ter, no mínimo, sou eu, né? Então, acima de 60 anos. 29 milhões de pessoas é a população de Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador e o Chile, juntas. Eu achava que o Paraguai tinha muito mais gente, não sei porquê. É porque naquelas fronteiras ali tem muita gente comprando e voltando, mas ninguém é paraguaio, é brasileiro, né? Então, gente, é muita gente. 30 milhões de brasileiros hoje são assim. Nós vamos chegar em 2030, que é logo ali, daqui a 12 anos, com 41 milhões de brasileiros acima de 60 anos. E seremos, pela primeira vez na história desse país, teremos uma população de idosos maior do que a população de crianças. Então nós estamos envelhecendo. É bom? Claro que é. Alguém quer morrer hoje? Aqui? Nem eu, que já estou nessa idade. Então é bom, mas não dá para viver com as doenças que a obesidade, que a falta de exercício, que o consumo do sal, que o consumo do açúcar, que o consumo da gordura nos causa. Então isso é muito importante. Então nós temos aí, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, asma, como a hipertensão, correspondem a quase 70% de todas as mortes, ou corresponderam em 2016. Então vejam qual é a preocupação. Todo mundo diz, a gente podia ser igual o americano. Eles estão gordinhos. Esse é o problema. A gente não quer ficar igual a eles. Vamos lá. O que nós estamos fazendo como Ministério da Saúde? Vocês verão isso nos próximos dias. Uma nova rotulagem nutricional. Todos os alimentos processados e ultraprocessados, eles terão uma simbologia alertando: esse alimento tem excesso de sal, ou açúcar, ou gordura. Isso é uma medida que o mundo está adotando. Nós já estamos numa fase quase que final do estabelecimento da nossa política de rotulagem de alimentos. A redução do sódio, nós fizemos isso e já foram retirados aí 17 mil toneladas de sal dos alimentos processados. E o que vamos fazer? Vai lançar neste ano a redução do açúcar nos alimentos e nas bebidas. Então você que gosta de um achocolatado, de um iogurte, de um suquinho de caixinha, de um bolo, de um biscoito, wafer, de qualquer coisa dessa natureza, nós vamos reduzir o açúcar, inclusive do refrigerante.
Então, essas são medidas que nós vamos ter que adotar para que a gente possa inibir, ao menos, ou diminuir, ao menos, o aumento dessas doenças crônicas. E também está em discussão a redução da gordura trans nos alimentos. Acho que estamos no final. Futuro, novas tecnologias a favor do paciente. Nós temos aqui no Brasil, e nós estamos ampliando aqui a oportunidade da radioterapia com os melhores equipamentos que se tem no mundo. Estamos aumentando aí o número desses equipamentos e às vezes colocando em lugares pela primeira vez que não existe. Algumas pessoas precisam de sair do seu estado para fazer um tratamento de radioterapia. As obras, pesquisas, nós estamos fazendo cada vez mais pesquisas conjuntas, parcerias com os grandes laboratórios mundiais para desenvolvermos aqui no Brasil os medicamentos, as vacinas e essas necessidades, né? Nós estamos investindo 1,5 bilhão por ano em compras com troca de tecnologia, que é o que nós chamamos de PDP, e a telerregulação. A telerregulação é uma cidade como Ubá ter dentro dessa cidade uma gama de especialistas, diversas especialidades, onde o cidadão que está lá em Dona Eusébia, que foi atendido lá na unidade básica de saúde, o médico lá, na dúvida, que é o médico da atenção básica, não é um especialista, na dúvida, para pedir um exame, para encaminhar um especialista, ele vai ligar e vai falar nessa central para obter um pouco mais de informações, que procedimentos adotar. Isso pode ser telefone ou pode ser vídeo. Então é uma forma de nós estarmos fazendo isso. Nós assinamos há cerca de 2 meses atrás uma parceria com o Sírio-Libanês, mais a Prefeitura de Porto Alegre, para nós implementarmos esse tipo de medida em 4 lugares mais no Brasil: Manaus, Belo Horizonte, Maceió, em Alagoas, e em Brasília, né? Brasília. Então nós teremos um em cada região. Então aqui em Minas Gerais haverá Brasília, o Amazonas, o Rio Grande do Sul, que já tem. Então essa será a medida que nós teremos condições de melhorar a saúde no Brasil. Por quê? É insustentável financeiramente que qualquer cidade brasileira, cidade de 800 habitantes, que é a menor cidade do Brasil em população, que eu acho que é até aqui em Minas Gerais, 800 habitantes, ter especialidades, ter maternidade. Então não se sustenta, não se paga isso, a não ser que o gestor público queira ter essa despesa a mais só para ter uma maternidade dentro da sua cidade. Então, essa é a nossa necessidade: atenção básica, prevenção e regionalização, que eu acho que é o que nós vamos falar aí para frente, onde o ambiente para idosos. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, hoje nós temos o quê? Nós temos os asilos, nós temos os abrigos, né? Que são ambientes mais simples. Então, de que eu estou falando? Para que você quer ter na sua casa uma casa, um apartamento, um cuidador para cuidar de você? O resto. E o médico? O cuidador, ele vai te ajudar em algumas atividades, como lembrar de tomar um remédio, como tomar um banho, como se alimentar. Nós queremos mais ainda. Nós queremos oferecer à população, e eu acho que o setor empresarial, o setor médico, deveria pensar nisso, que uma população de 41 milhões de pessoas acima de 60 anos, eu acho que é uma grande oportunidade de negócio para que ele possa ter, vendo tudo,
vou morar nesse lugar onde eu tenho uma fisioterapia, onde eu tenho um exercício, onde eu tenho uma atividade de lazer, onde eu tenha um cuidado médico, onde eu tenha qualquer oportunidade que eu possa ter liberdade para sair, vir, porque aqui é um hotel 5 estrelas, é um spa que eu possa fazer as minhas atividades que eu quero. Quando você vai para algum lugar, fora do país ou no país, fazer uma viagem, você não faz tudo isso que você quer dentro de um hotel? Você faz. Você vai jantar em algum lugar, você vai comer em outro lugar, você vai passear, você vai à praia, você faz isso. Você quer ter comodidade, quer ter conforto. Então nós estamos fazendo essa avaliação sobre a expectativa da quantidade de pessoas idosas que nós teremos. E prevenção, evitar doenças, promover hábitos saudáveis e melhoria no atendimento dos consultórios e clínicas especializadas, até mesmo com a implantação do agendamento. Então acho que nós temos condições de avançar. Algumas cidades já estão praticando o agendamento no atendimento, e isso faz com que as pessoas não tenham que chegar tão cedo, procurem chegar no seu horário proximamente. Algumas unidades atendem exclusivamente no agendamento, e outras podem atender de forma natural, aberta, e as pessoas chegam lá e enfrentarão uma fila ou o tempo de espera que vão ter que esperar para ser atendido. Organização e gestão. Então, aquilo pouco que eu falei no início, fortalecimento da atenção básica, é ali que nós temos condições de reduzir em até 80% o agravamento de qualquer situação do cidadão. A informatização, já falei um pouco sobre isso, porque hoje eu dispenso remédio e gasto 3 bilhões de reais numa farmácia popular. 3 bilhões de reais. É incrível. O remédio custa 1 bilhão e 200. O resto é despesa. O resto é imposto, o resto é logística, o resto é lucro que eu pago para as farmácias. Então eu poderia estar entregando na sua casa aquilo que você precisa, controlando com algumas informações. Preciso da informação. Eu preciso saber o que você precisa. Só o médico vai dar. Então eu preciso fazer essa informatização na saúde brasileira, porque senão não tem dinheiro que gasta. De vez em quando vocês veem, encontramos um monte de remédio em algum lugar, no lixão, perdido. Ora, se eu que pago esses remédios para todos os estados brasileiros, pago o remédio, eu deveria saber se está faltando remédio em Minas Gerais e está sobrando remédio no Rio de Janeiro, porque eu não preciso de comprar mais para Minas Gerais, eu remanejo o remédio do Rio para lá. Então essas questões não existem na saúde. Então quando você fala que precisa de gestão, de informação, antes de falar que está faltando dinheiro, é por isso que nós defendemos que a gestão é muito mais fundamental. E a regionalização da saúde, que eu também passei aqui para vocês. Precisamos ter centros. Se o UBA será um centro, se o Juiz de Fora será um centro, ou se cada um dentro da atenção básica em Guidoval, numa média complexidade em UBA e numa alta complexidade em Juiz de Fora ou Belo Horizonte, nós temos que decidir isso. E para isso eu preciso remunerar, eu preciso informar e eu preciso atender cada vez mais. Então acho que é isso. Eu não sei se tem alguma outra, mas eu queria deixar aqui para vocês essas informações, essas opiniões que são importantes para a nossa gestão, para a profissão que vocês estão escolhendo, para a missão que vocês vão ter. Não dá para... O meu pai, quando ainda vivo, a gente morava no Espírito Santo, e o meu pai, nós estávamos numa cidade do interior, lá do Espírito Santo, chamada Mimoso do Sul, e lá só tem um hospital. Naquela época só tinha um hospital, o Hospital São Pedro. E o meu pai, tomando banho, ele já estava com 60 e poucos anos, ele teve uma crise de apendicite.
E aí, era um domingo. E aí o único médico do hospital estava na fazenda, jogando bola, bebendo cerveja, fazendo churrasco. Eu liguei para ele e ele veio. Dr. Nilmar. Eu não esqueço, é um amigo que eu tenho. Liguei para ele e ele foi, tomou um banho, chegou lá no hospital, operou meu pai na mesma hora, no mesmo dia. Ele ficou lá um dia, o outro dia já queria ir embora de qualquer maneira. Não, já estou bom. Não, tá bom. Vai romper os pontos e tudo mais. Então o que vocês estão escolhendo é isso. É isso que vocês estão escolhendo. Vocês estão escolhendo uma missão. E a missão de vocês não dá para falar, eu vou mais tarde. A missão de vocês é agora. Só assim se salva a vida. Só assim você vai ajudar a sua alma, a sua passagem para o céu, o seu ingresso, qualquer coisa. Só dessa maneira. Eu queria muito parabenizar vocês, porque a missão de vocês, para nós que sempre temos já durante algum tempo uma necessidade sempre de alguma coisa, né? Eu, há 2 anos e meio atrás, eu fiz uma cirurgia de câncer de próstata aberta, porque estava muito agressivo, e fiz todos os exames possíveis, todos, inclusive um que eu não desejo para nenhum amigo meu, nem para os inimigos, porque eu falei para o cara assim, falei assim, aí ele falou assim, relaxa, vai passar. Aí eu nunca tinha feito esse exame, e em nenhum desses exames. E olha que eu fiz em Brasília, eu fiz no Albert Einstein, exames de tosse, exames de sangue, tudo, e não foi detectado. O médico, que é amigo meu hoje, ele falou assim, vamos fazer uma biópsia para a gente tirar a prova dos 9. Eu cheguei em casa e falei com a minha mulher, vou fazer nada de biópsia, eu não tenho nada. Aí ela falou assim, vamos fazer. Algumas mulheres salvam vidas sem ser médicas. E ela falou, vamos fazer sim, vamos lá, é rápido, não sei o que, tal, aí pá, fiz a biópsia e foi na biópsia que eu descobri esse câncer e que estou curado hoje. Então, isso é o que vocês estão escolhendo. Isso são pessoas que vão estar na rua do seu lado, pessoas desconhecidas, que vocês estão tomando a decisão de salvá-las, ou tentar salvá-las. Não tem churrasco, não tem festa, não tem cinema, não tem namorado, não tem marido, não tem mulher, não tem namorada, não tem nada. Na hora que o dever chamar, eu não quero que você fique com a consciência pesada que aquela pessoa morreu. Então, porque você não foi lá. Mas você não ia salvar ela. Mas você tem que ir lá e fazer todo o possível. Isso é o que vocês estão escolhendo. Vocês são os únicos que vão fazer isso. Não existe nenhuma outra profissão nesse país. Nada. Eu sou advogado. Dá para tirar da cadeia? Amanhã a gente tira. Né? Mas você não dá para falar. Chegou lá atropelado, não dá para falar, amanhã eu vou lá. Então quero pedir a Deus que proteja todos vocês, que vocês tenham aí uma carreira brilhante, que vocês possam sempre representar essa cidade, aqueles que são daqui, ou a sua cidade, conforme eu tenho muito orgulho de ser dessa cidade, de ser mineiro, de ser brasileiro, porque quem despreza o brasileiro, podem ter certeza, é o brasileiro. Outras pessoas não fazem isso e reconhecem um monte de virtudes. Se não fosse assim, não levariam os jogadores de futebol, não levariam o carnaval, não levariam a vacina que nós fazemos. Tudo isso daí nos dá orgulho. Agora, tem muita coisa errada, precisamos melhorar. Mas eu quero desejar para vocês aqui muito sucesso na vida de vocês e que sejam felizes. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade.
forma de agradecimento, gostaríamos de convidar aqui ao palco os alunos do Diretório Acadêmico do curso de Medicina da FABOC. Letícia Magalhães Almeida, Luísa Azevedo Vieira e Matheus Cabral, para entregar à palestrante uma placa de agradecimento por sua participação em nosso evento, uma lembrança da FABOC e uma cesta de produtos da região. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubá trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubá, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV UA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.